Pessoal, eu sou o Lucas Alexandre Zic e hoje na aula de inteligência artificial eu vou estar falando um pouco sobre reconhecimento de padrões e também vai agregar um pouco de machine learning porque os dois são bem entrelaçados, né? Então vamos lá. Primeiro, para contextualizar o que é o reconhecimento de padrões, né? Porque primeiro parece um pouco esquisito, porque a gente está acostumado tanto com machine learning, artificial intelligence, todos esses conceitos, e reconhecimento de padrões é algo que parece fora, né? Mas na verdade ele é bem diretamente ligado ao machine learning, ao artificial intelligence, que é a inteligência artificial, né? Até a matéria que a gente está vendo agora. E, cara, o que é o reconhecimento de padrões? Ele é um subtópico do aprendizado de máquina. Como a gente pode ver nessa imagem que eu trouxe aqui, né? A inteligência artificial, ela é um globo grande, dentro dela está o machine learning, e daí a gente tem o reconhecimento de padrões que está um pouquinho fora ali, mas ele faz parte dos dois, assim como estatística, data mining. Mas assim, é importante lembrar que o reconhecimento de padrões ele não é unicamente ligado à área de TI, ele também é utilizado em outras aplicações de outras naturezas, como engenharia, ele é utilizado na biologia, mas a gente tem ele dentro do machine learning justamente por conta da automatização desse processo, né? E beleza, ele é um subtópico do aprendizado de máquina. E o que busca o reconhecimento de padrões? Parece até um pouco óbvio dizer, mas a ideia é que a gente encontre padrões de informação, padrões de dados em conjuntos de dados. Esses conjuntos não necessariamente precisam ser da maneira tabela, como é o que a gente é acostumado a ver, mas a ideia principal é justamente ter um volume de dados ali e a partir deles estabelecer alguma métrica, alguma coisa que divida ou em grupos ou que nos auxilie a fornecer alguma predição de algum valor com base em outro input, em outro dado que possa vir no futuro. Então, assim, a ideia é justamente que a gente consiga traçar um dado com um pezinho lá no futuro para a gente fazer uma predição de alguma coisa, como por exemplo, de que isso aqui é um gato ou isso é um cachorro, ou de que no futuro, um dado futuro que possa vir, a gente ter a capacidade de falar um valor próximo para alguma das features dele, né? Essas palavras que estou usando pode parecer confuso, mas vai ter um slide só com a terminologia e a anotação de todos esses valores, de todos esses nomes, no caso, né? E quando a gente fala de reconhecimento de padrões na área de TI ou do machine learning, a gente tem que necessariamente falar das duas etapas que são a da criação de um modelo, né? Que, na verdade, o modelo em si ele tem 3 etapas, que é a fase de treinamento, a fase de classificação e a implementação. Mas na criação dele, a gente vai ter 2 etapas principais, que são a fase de treinamento e a fase de classificação. A gente pode simplificar um pouco para entender o que seriam essas 2 fases, chamando a fase de treinamento de fase de treino e a fase de classificação como a fase de teste. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter uma fase que vai ser pegando informações e tacando naquele modelo ali para ele aprender, para ele pegar esses dados e ele executar todo esse algoritmo que ele tem ali por trás para começar a reconhecer padrões. E a fase de classificação, ela nada mais é do que pegar esse algoritmo já, todo esse modelo pronto, esse algoritmo que já foi executado com base em dados e colocar alguns valores ali para testar e ver a acurácia deles. No caso, a gente vai pegar digamos que a gente tem um banco de dados ali com 150, com 1000 entradas. Qual é a convenção de divisão dessas entradas em cada uma das fases? A convenção é que se use 80% dos dados para treinar, porque o mais importante é a gente ter uma quantidade grande de dados para a gente treinar o nosso algoritmo e 20% para a gente fazer a classificação, para a gente fazer os testes. Só que, sendo sincero, a gente não é necessário seguir essa convenção em todos os casos. É muito comum que se use 90-10, até 95-5, porque em volumes muito grandes de dados, e às vezes aplicações que são mais sensíveis, elas necessitam da maior quantidade possível de dados para ser treinado. E às vezes a questão do teste, às vezes a gente não é necessária uma acurácia tão grande, então assim, vai depender da aplicação. Cada aplicação vai ter uma divisão de dados para teste e dados de treinamento
diferente, né? Mas a convenção é 80% para treino e 20% para classificação. E é justamente isso, as duas fases. Uma fase você vai colocar dados para treinar e a outra fase você vai usar esses dados para classificar, né? Para testar justamente qual foi a acurácia desse método com base nesses dados que foram inseridos. E quando a gente fala desses modelos, a gente tem três métodos principais, né, dessa criação de algoritmos. O primeiro método que a gente mais usa de aprendizado, eu acredito que seja o mais usado, até porque é o tipo de conjunto de dados que é mais fornecido, né, é o Supervisioned Learning, que já vou adiantar os outros dois, que é o Supervisioned Learning, o Unsupervisioned Learning e o Reinforcement Learning. O que é o Supervisioned Learning? Primeiro eu vou falar as duas aplicações que ele é utilizado, que são a Classification and Regression, que é a classificação e regressão. O que isso quer dizer? Vamos olhar para esses dois dados, desses dois gráficos que a gente tem aqui. E vamos olhar para o primeiro gráfico, que é a classificação, né, o Classification, como um gráfico que a gente tem dados de gatos e de cachorros. Consideramos que o X aqui é a quantidade de pelos no focinho e o X2, que é a segunda feature, é o tamanho da orelha. Aí, com base nisso, a gente tem todos esses dados. Cada um desses aqui é ou um gato ou um cachorro. Consideremos que o mais é cachorro e o menos é gato. A ideia do classification é, caso fosse colocado mais um dado aqui, sem a gente saber se é um gato ou é um cachorro, fosse inserida só uma bolinha aqui, sem o mais ou menos dentro pra gente saber o que é. A gente saber, a partir de todos esses dados que a gente tem, a gente predictar o que isso seria. Se seria um gato ou é um cachorro, apenas olhando para a posição dele aqui nesse gráfico. Então, assim, ele traça essa linha aqui, né, que divide as duas classes, e com base nessa linha a gente vai ter a capacidade de predictar se aquilo vai ser um gato ou vai ser um cachorro, de que classe que aquilo pertence. Essa é a classificação. E quando a gente fala da regressão, ela é um pouco diferente. Aqui a gente já não tem mais as classes, a gente não está buscando classificar o que é alguma coisa, a gente já sabe o que é. Consideramos esse segundo gráfico aqui um gráfico que fala de duas features que são o tamanho do imóvel em metros quadrados e o preço do imóvel em dólares ali, vamos considerar isso. A gente vê que tem uma ligação direta entre as duas features. Conforme vai aumentando os metros quadrados do imóvel, vai aumentando também o preço, que é o Y. Então, com base nisso, a gente procura entender qual é a correlação entre os dois e traçar justamente esse paralelo entre eles para caso a gente venha a receber um novo imóvel e a gente tenha a área em metro quadrado, a gente consiga predictar qual seria o valor. A gente não está buscando aqui dividir e entender em que classe que estaria esse imóvel, mas sim calcular uma feature com base numa predicção que foi baseada, com base numa predicção de outras features, entende? De outros samples. A gente olha para todo esse conjunto de dados, entende qual é a relação dessas duas features, para quando ser inserida uma nova, a gente conseguir entender qual é o impacto de uma na outra. Ou seja, o quanto a área em metros quadrados impacta no valor do imóvel. O quanto vai custar com base na área que ele tem. E esses são os dois métodos principais da Supervisioned Learning. E agora, tendo isso em vista, a gente vai... Como funciona o Supervisioned Learning, né? A gente vai ter dados rotulados, ou seja, identificados. É um pouco confuso, assim, eu sei no começo, porque imagino que muitos não saibam nem como funciona isso aqui, porque eu já estou inserido nesse meio, então fica um pouco complexo para eu explicar isso aqui. Mas vamos lá, os dados rotulados, eles são dados que a gente sabe o que é. Digamos que ali, quando eu falei aqui do gato e do cachorro, esse mais e o menos são os rótulos desses dados, né? A gente sabe o que é um gato e o que é um cachorro. A gente tem identificação de cada um deles na hora de treinar, o que facilita muito o algoritmo e ele permite que a gente tenha um feedback direto, um feedback objetivo, com base justamente no que o algoritmo vai predictar. Ou seja, o algoritmo vai dizer, isso aqui deve ser um gato, ou isso aqui deve ser um cachorro. E essa é a vantagem de ter dados rotulados, né, que facilita muito o treino e torna muito mais direto o feedback. E a ideia principal do Supervisioned Learning é justamente fazer uma predicção de saída futura. Como eu disse, quando tivesse um novo item ali nos gatos e cachorro, a gente ia saber
qual que ia ser um gato, qual que ia ser um cachorro, pelo menos com uma certa precisão, né? É importante lembrar que não ia ser 100% de acerto número. E no caso dos imóveis também a gente tem a predição da saída, que seria o valor do imóvel com base na área, né? É importante lembrar que esses gráficos aqui não são dados reais, isso aqui não são dados de gatos e cachorros, eu só estou fazendo um exemplo, né? Aí beleza, já falamos do Supervisioned Learning, e agora a gente vai entrar no Unsupervised Learning, e ele é um pouco abstrato quando a gente para e pensa no objetivo dele. Eu vou tentar ser um pouco mais claro, mas como ele funciona na parte de treinamento? Ele utiliza dados que não são rotulados, ou seja, a gente vê aqui que os dados são tudo a mesma coisa, é uma bolinha ali, a gente só sabe que o dado está ali. A gente não sabe se é um gato, se é um cachorro, se é um apartamento, se é uma casa, se é um barco, um navio. A gente só sabe que o dado está lá e onde ele está. E justamente por não ter esse rótulo, o algoritmo ele não tem informação suficiente para nos trazer um feedback em relação àquele item. E agora que entra a parte mais abstrata disso que eu estou falando, que é o que o Unsupervised Learning está buscando. Ele não vai buscar dar respostas diretas para a gente, ele está procurando uma estrutura escondida, que eu sei que é esquisito dizer, mas vamos olhar para o exemplo aqui, por exemplo. A gente nota, essas linhas aqui são justamente o algoritmo, tá, pessoal? Isso aqui, as bolinhas é que são os dados. A gente nota que existe um padrão entre eles. A gente tem um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. Existe um aglomerado de dados e a ideia do Unsupervised Learning é justamente entender a razão ou passar assim, esses grupos de dados. É entender uma estrutura com base nos dados, por mais que não se tenha uma definição do que é cada coisa. Eu vou tentar dar um exemplo mais prático. Voltando para o exemplo dos imóveis, que considerando que o X1 é a área em metros quadrados e o X2 é o preço. A gente pode olhar para esse círculo menor aqui e a gente pode entender o quê? Cara, isso aqui são imóveis de baixo preço e com uma quantidade de metros quadrados baixa. O que isso aqui? Então isso aqui devem ser kitnets. Esse daqui de trás, ele tem uma quantidade maior do que as kitnets de metros quadrados, só que ele também não tem um preço muito alto. Então esses aqui devem ser apartamentos. E quando a gente olha para esse aqui, ele tem uma quantidade maior de metros quadrados e ele também tem uma quantidade maior aqui no preço. Então a gente pode estar imaginando que isso aqui são casas. Isso aqui não é um exemplo, como eu falei, não é exatamente o que esse gráfico aqui é, mas eu quero que vocês façam esse raciocínio assim, de entender qual é o propósito, sabe? Porque só falar que ele encontra estruturas escondidas parece muito vazio. Então olhem dessa maneira, que a gente é capaz de entender coisas que não estão escritas no gráfico. E também, não só a gente, o próprio computador, né? Mas é justamente isso. O Unsupervised Learning ele vai buscar entender essas estruturas escondidas e plotar elas ali pra gente poder observar aquilo, tirar conclusões. Ou ele mesmo vai reoperar outras coisas com base nisso. E aqui a gente vai entrar numa parte que não é tão comum no reconhecimento de padrões, na verdade. Ele é uma parte bem comum no Machine Learning, que é o Reinforcement Learning. E até agora a gente falou muito desse treino baseado em conjuntos de dados, né? E aqui a gente já não tem um conjunto de dados no mesmo estilo daquele lá, que é uma tabela com informações sobre um item e tal. O Reinforcement Learning ele é muito mais focado como posso dizer, na operação com base em decisões. O que seria o processo de decisão, né? Seria, por exemplo, eu tenho um robô e eu preciso passar ele por um labirinto. E é justamente... Essa é uma aplicação muito boa do Reinforcement Learning, aliás. Que é justamente operar, por exemplo, um robô, uma máquina, alguma coisa para sair num labirinto. Ou um exemplo muito comum, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, são aqueles exemplos de máquinas aprendendo a pilotar carrinhos em uma pista, assim. Tudo simulado, né? Mas aí uma pista, aí tem lá uns 100 carrinhos. Aí eles vão, na primeira curva eles já erram todos. Aí na segunda execução aí vai ter um carrinho que vai acertar. Aí na terceira a gente já vê que todos eles acertaram. Parece que eles estão todos se conversando, acaba a execução, eles vão lá, se conversam, falam o que descobriram, e daí na próxima todos eles vão acertando. E, cara, parece até engraçado falando dessa maneira, mas é justamente o que acontece, porque como é que funciona o Reinforcement Learning? Ele tem um sistema de recompensa com base no agente e no ambiente. O
que seria o agente? No exemplo dos carrinhos, o agente é um carrinho e o ambiente é toda a pista. O carrinho vai executar uma ação no ambiente e vai observar o estado do ambiente com base nessa ação. E esse estado, ele não vai retornar só o estado para o agente, mas com base nesse estado e no sucesso dessa ação que ele teve, ele vai retornar uma recompensa. Uma recompensa maior vai significar o quê? Que essa ação aqui foi melhor. E com base nisso ele vai equilibrando, vai ponderando, né, todas essas ações e vai conversando com outros itens também que foram executados, como no caso seria um carrinho ali, todos os carrinhos juntando as informações para ver o melhor caminho. E os caminhos que já tiveram uma recompensa alta, eles vão ser preservados, e quando a recompensa é baixa, eles podem ser reescritos, e daí com uma recompensa maior. E justamente esse é o negócio, é um aprendizado de uma série de ações baseado num sistema de recompensa. Que essa recompensa, tipo, não é uma recompensa, não é um presentinho lá pro carrinho, mas sim é um peso maior na preservação daquele caminho, né? Mas é justamente isso, o Reinforcement Learning ele não é tão focado nesse reconhecimento de padrões para objetos, coisa assim, ele é mais focado na tomada de decisão, né? No processo de decisão, no caso de robôs ou de qualquer coisa operante ali. E cara, aqui a gente chega num conceito um pouco complexo, mas eu acho que é importante da gente falar, que é a Dimensionality Reduction, é a redução de dimensionalidade. E é um conceito muito presente no Machine Learning, no reconhecimento de padrões, que é justamente o quê? Aqui consideramos que a gente tem nesse GIF aqui, né, os dados de 3 features, de 3 informações sobre cachorros, que é o comprimento da pata, o comprimento da orelha e o comprimento do focinho, digamos, o eixo X, Y e Z ali são. Aqui a gente ainda tem 3, que são assim, eles são visíveis de maneira 3D, mas eles também demandam a gente estar ali virando. Mas cara, a gente é humano, a gente vive num ambiente 3D, a gente não entende o 4D, a gente não é capaz de ver um 4D, 5D, 6D. Mas a gente vai ter muitos conjuntos de dados que vão ter uma quantidade assim, 100, 200, 300, 1000 features em uma única informação, em um único registro, né? E daí como é que funciona? Como é que a gente faz para ter essa visão que a gente precisa de estar observando isso, por mais que a gente não tenha capacidade de entender toda essa dimensão, né? De ver mais de 3 dimensões. E aí entra a Dimensionality Reduction. Ela é aplicada em um sistema não euclidiano, ou seja, a gente não é capaz de entender isso aqui em mais de 3 dimensões. Eu trouxe um exemplo que é justamente diminuindo de 3 dimensões para 2 dimensões, mas eu vou ser sincero para vocês que até hoje eu ainda sou meio suspeito de falar, porque isso aqui ainda não é tão claro na minha cabeça, mas eu quero compartilhar com vocês porque é um conceito muito importante. Então vamos falar aqui nesse sistema de diminuição de 3 dimensões para 2. Eu vou tentar frisar o momento exato onde isso acontece aqui, que é o que a gente pega ela alinhada. Aqui. A gente vê que a gente tem todos esses dados e eles estavam em 3D. E a gente precisa ver eles de maneira 2D sem custar muita informação. Isso é importante de dizer também. A Dimensionality Reduction ela é custosa. Ela vai custar informação, não vai custar informação, ela vai custar o ganho de informação. Ou seja, você vai... o gráfico ele é menos legível quando você retira dimensões, isso é óbvio. Mas muitas vezes isso é necessário. E daí vai depender da equipe, do programador ou da pessoa que está executando, de decidir quando isso é necessário também. Como eu falei, isso na minha cabeça, eu ainda não sou um profissional, ainda não sou tão capaz de entender quando não é necessário, quando é equivalente. Mas eu quero compartilhar com vocês. O que acontece? A gente tem esse 3D que a gente precisa estar lá girando. Vocês viram que ele traça um plano aqui? Esse plano azul, ele tira uma fatia ali, que é basicamente o que vai virar o nosso novo gráfico. Ele corta no melhor ponto possível, onde perde o mínimo de informação possível. A gente nota que nesse ângulo aqui, todos os dados eles estão meio alinhados. Vocês vão ver que aqui não tem muita informação para se obter, porque, cara, eles estão muito próximos, eles estão muito, muito alinhados. Aqui a gente não tem informação produtiva aqui. Então essa dimensão aqui, ó, esse frame aqui, a gente pega e vira ele e absorve toda essa fatia aqui, ó. O nosso novo gráfico é essa fatia azul. E isso aqui, eu vou tentar deixar rodar de novo até um ponto onde ele está mais completo aqui. Aqui, ó.
Aí a gente vê esse quadradão azul aqui, ó, agora a nossa informação está aqui. A gente perdeu o mínimo possível de informação e em troca a gente diminuiu uma dimensão das nossas features. A gente removeu uma das coisas ali, agora a gente ainda tem tudo que a gente tinha, só que em uma dimensão a menos, é muito mais fácil de ler. Nesse caso aqui, a Dimensionality Reduction não era necessária, porque a gente só tinha 3 features, a gente é capaz de ver e entender. Mas como eu falei, a gente tem casos e a gente vai ter 1000 features. Cara, a gente precisa trabalhar até por questão de processamento. Muitas das vezes nem é para ler o gráfico, mas sim para diminuir o processamento. Então, assim, a gente executa a Dimensionality Reduction já visando diminuir a quantidade de dimensões para acelerar o processamento e tornar mais visível para o ser humano. Mas é isso aqui é um conceito um pouco mais avançado, mas eu achei interessante falar também. Até para vocês captarem assim, a questão matemática. Porque é muito legal, muito mais do que apenas utilizar os modelos prontos, executar eles, é a gente entender o que acontece por trás. E agora eu vou falar um pouco sobre os conjuntos de dados e a terminologia deles. A notação, como eu já tenho falado, os samples, né? Todos esses nomes, o que são cada uma das coisas. E aqui eu trouxe um exemplo de um conjunto de dados muito famoso. Aliás, é o primeiro conjunto de dados que eu trabalhei quando mexendo com reconhecimento de padrões, que é o IRIS, que é de uma universidade americana, onde eles fizeram um estudo de três espécies de flores, muito bonitas, aliás. Aqui a gente tem uma delas. Elas são bem parecidas, que são a setosa, a versicolor e a virgínica. E daí eles pegam 50 itens de cada uma, de 50 flores, né? E eles pegam dados como o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. A pétala é essa parte de cima aqui e as sépalas são essas partes de baixo aqui. Daí, com base nisso, a ideia é entender, ser capaz de discernir quando é cada uma dessas classes de flor, com base apenas nessas informações das pétalas e sépalas. E agora olhando aqui para o conjunto de dados, né? Porque isso é só um resumo sobre o conjunto. Mas enfim, o que isso aqui tudo diz pra gente? Isso aqui é até a estrutura padrão que o Pandas ele mostra pra gente. Se você der um print lá no Python pedindo para ele printar o conjunto de dados, é exatamente assim que ele vai mostrar. Ele vai ter o index aqui do lado, que é o índice de cada uma delas, ou seja, essa é a planta 1, essa é a planta 2, essa é a planta 3, 4, 5, 50, 150. Esses 3 pontinhos significam que tem mais no meio. Ele está pulando da 2 para 50 e da 50 para 150. Só para representar, né? E daí a gente tem aqui o index. E esses 4 itens aqui, ó, são as features. O que é uma feature? Ela é uma informação que a gente tem sobre aquele registro. Ou seja, a feature do index 1, a gente tem no index 1 essa feature aqui, o sepal length é 5.1. Essa é uma feature. Cada uma delas é uma feature, que é basicamente uma característica daquele registro. E por fim, em conjuntos de treino para supervisionado, lembra que eu falei que o supervisionado ele tem um rótulo de item, enquanto o não supervisionado não tem? Quando é um treino supervisionado, a gente vai ter essa caixinha aqui, que não necessariamente vai se chamar class label, mas vai ser o label, o rótulo daquele item. Que no caso, aqui o rótulo é dizendo que é uma cetosa. Aqui embaixo o rótulo diz que é uma versicolor, uma virgínica. E com base nesse rótulo aqui que o nosso algoritmo vai ser capaz de entender quando ele está acertando e quando ele está errando. Por isso que no outro modelo unsupervisioned, quando não tem esse label, esse rótulo, a gente não consegue dizer quando é uma coisa e quando é outra. A gente só consegue entender estruturas ocultas. Então é justamente isso. Que também é conhecido como target, né, o label da classe. E beleza, é um index, é um registro, cada linha dessa é uma flor. Aqui é o index dela, 4 características com base nos nomes, né? E daí o label, que é o item que ela é, de que classe que ela é, né? E cara, pode ter, como eu falei, aqui tem 4 features, mas pode ter 100, 1000, 2000, 5000. Pode ter uma só também, sabe? Então essa é a estrutura de um conjunto de dados. E quando a gente traz para a matemática, a gente tem esse formato aqui, ó. A gente tem uma matriz, que o index é justamente a linha dela, né? Mas a gente não precisa escrever aqui o index, nem aqui em cima as features, porque é um modelo matemático. E aqui a gente vê o x, o 1, aqui em cima é o 1, não, aqui embaixo aqui em cima é o 1, e a feature 1 fica aqui na frente. Cada linha dessas vai ser a representação dessas 4 features aqui, ó.
Tá vendo? A gente sabe que cada linha delas é uma feature, então a gente pega esses 4 valores e passa para cá. A feature 1 do x1 vai ser 5.1, a feature 2 do x1 vai ser 3.5. E é isso daí. E aqui embaixo, para a gente comprovar, né, que cada uma pertence a um class label, a gente precisa dizer que todo esse conjunto, que é o y1, que é o index, todos eles pertencem, eles estão aqui dentro desse conjunto, que ou é uma setosa, ou é uma versicolor, ou é uma virgínica. Aí beleza, já falei muito da teoria do negócio e tal, mas agora vamos começar a falar um pouco da prática. E para introduzir a prática, eu preciso falar do surgimento do reconhecimento de padrões, e principalmente das primeiras técnicas, né, mais especificamente o Perceptron. E para falar do Perceptron, eu preciso falar dos neurônios artificiais. O que são neurônios artificiais? Neurônio artificial é um conceito que foi proposto lá em 1960. Eu quero aproveitar desde já para dizer, pessoal, não se apeguem nesse conceito aqui, porque, cara, isso aqui é unicamente história, isso aqui não é conceito, não é conteúdo. Porque além de ser defasado, ele não é tudo aquilo que parece. Vocês devem estar olhando, nossa, que legal, é um neurônio artificial. Mas a realidade é que ele é um sistema muito simples, sabe? E eu vou explicar para vocês como funciona. Tinha um grupo de pesquisadores lá em 1960 que eles propuseram a ideia de um neurônio artificial. Só que assim, também era baseado na ideia de neurônio que a gente tinha em 1960. Também houve muitos estudos que mudaram a ideia de neurônio na questão biológica também. Mas vamos lá. O que eles propunham? Que a gente simulasse esse modelo aqui. Como funciona um neurônio? O neurônio ele recebe os impulsos elétricos a partir dos dendritos, que são essas perninhas aqui, ó, em volta dele. Cada um deles é um dendrito. E a partir disso ele reconhece os impulsos elétricos, traz todos para o núcleo da célula, e aqui há o processamento deles. E daí, depois de processados, eles já foram transformados em informação, e eles são passados pelo axioma para ser enviado para os terminais de axioma, que é justamente aonde ele vai sair de um neurônio para o outro, ou para um conjunto, ou vai sair para os músculos, é onde a informação vai sair, ou seja, entra informação, que são impulsos elétricos, esses impulsos elétricos são transformados e eles saem. Vocês notam que isso aqui é muito simples, isso aqui não é um neurônio artificial, isso é um sistema comum é uma programação comum, sabe? A gente recebe dado, transforma dado e envia dado. Então, por isso que eu digo para vocês não se apegarem nesse conceito de neurônio artificial, porque esse neurônio, principalmente os propostos em 1960, hoje a gente já sabe que, cara, não é bem assim. A gente, principalmente porque o ser humano é imbatível em questão de processamento. A gente não tem máquina para chegar perto do processamento da nossa cabeça. Então é muito, como se diz, é muito audacioso dizer que aquele programinha que a gente faz de entrar um dado, transformar e mandar outro, dá para se comparar com um neurônio, né? Mas tá bom, com base nesse neurônio que foram criadas as primeiras ideias ali de machine learning e reconhecimento de padrões. E, cara, aí a gente chega numa parte muito mais matemática da coisa. E isso aqui é é a perninha que a gente bota dentro da água para chegar no Perceptron, que é o primeiro modelo de reconhecimento de padrões ali, né? E também, eu imagino que seja um dos primeiros a ser usado em Machine Learning. E, cara, eu podia explicar tudo isso aqui, mas é tudo muito complexo. A gente sabe que isso aqui, W e X, são conjuntos de features. Isso aqui eu não preciso explicar, porque isso aqui é a comprovação dessa reta que existe. Eu vou tentar deixar mais claro, vamos lá. O que é esse WTX aqui? Por que tem uma reta apontando para o escrito WTX? WTX, aliás, é importante falar que WTX é a cara de uma equação de reta, né? Que é AX mais B. E a gente vê que é uma reta aqui, então a gente já tem a comprovação. Cara, esses modelos, esses neurônios, eles só são capazes de gerar equações de reta, só são capazes de gerar modelos que vão ser linearmente separáveis. Eu já vou explicar o que é linearmente separável, mas resumindo, é quando essa linha aqui é reta. Mas então, beleza, aqui a gente vai ter o WTX, o φ de WTX, que nesse exemplo aqui é 0. Mas vamos lá. Para a gente ter esse neurônio funcionando, ele precisa tomar decisões. E essas decisões que ele toma, elas vão ser baseadas numa função de ativação,
que vai ser a função feedZ. feedZ vai ser o seguinte, é um if e um else de programação. Para vocês vai ficar bem claro aqui quando eu falar isso. Que quando o z, que é um valor desses aqui, né? Qualquer um desses valores, quando o z for maior do que 0, ele vai ser 1. E se não for maior do que 0, ele vai ser menos 1. Para que isso aqui serve? Muitas vezes a gente não precisa ter o valor daquele dado ali exatamente. Principalmente quando a gente só quer separar as duas classes. A gente não quer saber se isso aqui é 2, se isso aqui é 5, se isso aqui é 4, se isso aqui é 3, se isso aqui é 9, se isso aqui é 10, ou se esse é menos 3, se esse é menos 5, se esse é menos 8. Não, a gente só quer saber, ele tá para trás ou para frente da nossa reta. Então a gente pega e normaliza todos esses dados e um modelo onde eles têm que ser necessariamente menos 1 ou 1, que quer dizer o quê? Eles pertencem a um grupo quando é 1, eles pertencem a outro grupo quando é menos 1. É basicamente o binário, né? A gente vai ter o 0 e o 1 no binário, mas o conceito é bem o mesmo. É resumir tudo a dois grupos que vai ser um sim ou não. E a gente vai ter essa reta aqui, que vai ser justamente quem vai decidir aonde isso aqui vai acontecer. A gente pode notar até que, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter, todos são menos 1 até chegar em 0, que é onde é que passa o eixo Y, e daí eles passam a ser todos 1. Aqui a gente acontece a mesma coisa, porque a gente sabe, ó, aqui no feed de WTX é 0. Essa reta aqui, ela é 0 em X. Então todos os que estão antes dessa reta, eles vão ser menos 1. Eles têm o menos, tá vendo? E depois, quando a gente chega no menos 1, aqui no 0, ele vai subir abruptamente, porque nenhum vai ser 0, ele sobe direto, ó. E daí ele vai passar todos a ser positivo. E assim a gente tem a equação do WTX, que é a equação que a gente vai usar nos neurônios artificiais, para fazer essa separação de grupos para reconhecimento de padrões. Eu sei que isso aqui é bem complexo, mas assim, o que é necessário assim, para entender é... Cara, tem uma função de ativação, que é um if e um else. Ela se comporta dessa maneira, ela necessariamente é assim, para não caber itens aqui no meio. Nunca vai ser 0.5, 0, menos 0.2. Vai ser sempre menos 1 e 1. E a gente está fazendo com base nessa reta aqui, ó, que é o WTX, que por ter uma estrutura de função linear, ela vai ter sempre uma reta linear e nunca uma curva, porque não tem um quadrado aqui no meio. Ela é ax mais b e ponto final. E aqui já tem um exemplo. E falando da linearidade, agora eu quero trazer o ponto do por que eu falei disso, né? Por que a linearidade é importante? Porque quando a gente tem dados, a gente pode vir a ter dados linearmente separáveis e não linearmente separáveis. Porque, pô, vocês devem ter pensado, tá, mas meu, que maravilha, agora a gente tem a resposta para todos os problemas, né? Porque a gente consegue separar tudo em duas classes, então esse algoritmo é perfeito, né? Não precisa de mais coisas. Mas aí a gente se engana, porque principalmente o Perceptron, ele, em muito poucos modelos ele vai realmente funcionar, sabe? Em pouquíssimas vezes ele vai realmente conseguir separar tudo ali com perfeição. Porque a gente vê esse exemplo aqui. Aqui todos os azuis estão desse lado e os vermelhos daquele. A gente consegue passar uma linha aqui no meio. Mas e para passar uma linha dividindo todos os azuis e vermelhos nesse exemplo aqui? Não é possível. E é justamente esse é o problema que os algoritmos estão cada vez mais querendo resolver, né? Aqui a gente também vê que aqui é um círculo interno que vai separar o azul do vermelho. Isso aqui é impossível separar com uma linha. E, assim, nesse caso aqui até a gente considera como viável, porque a gente vai ter só o erro de um vermelho, né? Então, assim, a gente vai ter uma porcentagem muito baixa de erro. E é importante lembrar que quando trabalhando com reconhecimento de padrões e machine learning, vai sempre existir erro. Pelo menos a maioria das vezes, né? Pode ser que não tenha erro, mas é muito raro não ter erro, justamente porque a gente está dependendo de um padrão e nem sempre as coisas são padronizadas. Pode ser que, por exemplo, um cachorro tenha uma orelha cortada e daí lá no dado dele a orelha dele seja menor, aí classifique como um gato. Eu não sei, mas assim, o ideal é a gente diminuir ao máximo o erro, mas a gente não pode ficar frustrado porque tem erro, porque sempre vai ter, sabe? E assim, hoje já existem algoritmos capazes de entender isso aqui tudo, mas eu não vou estar explicando todos eles. A gente tem vários, floresta de pontos e tudo mais, que são capazes de traçar linhas, curvas e até de traçar círculos, né, para separar essas classes. Mas como eu falei, eu vou falar só do Perceptron, que é ali o clássico, que é o antigo clássico, que é o que foi proposto com base no neurônio artificial, porque é uma explicação rápida também. Esses outros exigem muito tempo, muito estudo para ser entendido, sabe? E até o contexto matemático deles é
é surrealmente difícil, assim, é genialidade pura alguns deles, então eu vou falar mais do simples. Mas agora que já entendemos o que é o linearmente separável e o quando não é linearmente separável, a gente pode finalmente falar do Perceptron, que é o algoritmo que eu estava aguardando para mostrar para vocês. O GIF deu uma bugada aqui, mas eu vou explicar com base nessa explicação aqui na esquerda. Como funciona o Perceptron? A gente vai ter todos aqueles itens, consideramos, vamos até voltar, por exemplo, aqui. Esse exemplo aqui do linearmente separável. A gente tem todos eles e eles estão separados. A primeira coisa que o Perceptron faz é o quê? Ele vai traçar uma linha aqui, ó, bem no meio. Ele passa uma linha dividindo tudo. Não está dividindo certo. Ele unicamente começa assim. Com base nessa linha, ele vai começar a testar cada um dos itens. Ele vai olhar para esse item aqui, ele vai falar, tá certo esse aqui? Sim. Tá certo esse aqui? Tá certo esse? Ele vai indo até ele encontrar um que não tá certo, porque essa linha que ele começou aqui não necessariamente tá certa. Raramente ela vai ser a melhor. E aí, com base nesse item que ele pegou e o ângulo que ele falta como eu posso dizer, para agrupar esse item na posição certa, ele vai reangular essa linha que ele tá. Ele vai pegar e traçar, digamos que essa linha que está agora aqui, e daí ele vai fazer todo o cálculo de novo. E ele vai ficar fazendo isso até o momento onde todos eles estejam certos. E é importante dizer, tá, mas e se fosse aqui, eles nunca iam estar certos? Sim. E é justamente aí que entra a questão do erro. O seu algoritmo ele deve ser capaz de entender quando ele já está repetindo demais e não tem o que fazer. E daí ele vai assumir a melhor posição possível, e daí vai ser registrado uma quantidade de erro, né? Mas é justamente esse o funcionamento do Perceptron. A gente pode ver aqui embaixo também, a gente tem a entrada das features, dos samples. Eles passam pela Net Input Function, que é justamente a função de análise, e a gente entra no Threshold Function, que é a função de ativação, que vai dizer quando é, quando não é. Com base nisso, ele vai ir passando uma por uma, cada uma delas, né? Aí se aqui der certo, ele vai para a próxima dessas aqui. Se ele chega na última, daí ele vai sair. Se qualquer uma delas der erro, ele vai recomeçar e ele vai reangular a linha verde, como a gente está vendo aqui do lado, ó. Eu vou pegar e fechar o slide para a gente entender melhor. Mas vamos lá. Fiz um corte porque tive problemas na gravação. Como funciona o Perceptron aqui nessa questão das linhas? Ele vai pegar, começou nessa linha quase reta aqui, tá vendo? Ele é quase zero, ele inicia no reto. E ele começa a comparar um por um para ver qual deles está numa posição errada. Ele vai passar cada um dos itens olhando, tá certo, até ele achar um que tá errado. Aqui, por exemplo, ele achou esse laranjinha aqui, ó, tá errado, ele devia estar do lado de cá. E daí ele pega esse erro, ele computa a quantidade, a distância e angulamento, né, de distância que tá, e com base nisso ele vai reconstituir essa reta, ele vai colocar ela em outro lugar. De maneira que, assim, até ele achar alguma posição que todos eles estejam exatamente separados. E é por isso que é importante a gente ter no nosso algoritmo um limite para isso, porque pode ser que não seja linearmente separável, como a gente já viu ali, né? Pode ser que não seja 100% separável. Então, daí a gente precisa ter uma saída. Tipo assim, se está repetindo demais, ele pega a que melhor se comportou e salva como a saída principal, né? E, cara, a gente tem a questão matemática da coisa, que, por exemplo, ele começa com 0, para cada sample ele computa o valor e ele atualiza os pesos. Isso aqui, cara, é matemática, é pesado, assim, tipo, é complexo de explicar dessa maneira. Mas resumindo, esse N aqui é o eta. E essa é a quantidade, todo esse cálculo aqui é para calcular o quanto ele vai reangular. O quanto ele, tipo assim, se o erro está a tantos graus de distância ali, então, com base nisso, ele vai recalcular o novo ângulo para a reta. E daí ele vai reexecutar. Seguindo esse modelo aqui embaixo, ó, cada W0, W1, W2, WM, isso que é tudo, cada um deles é uma reta, um sample no caso. Eles vão passar pela Net Input Function, vai chegar na Threshold Function. Essa Threshold Function, ela é a função de ativação, aquela que a gente viu que transformava tudo em -1 e 1. Que é o que vai dizer, isso aqui é o dessa classe ou não é dessa classe. E quando todos eles
passarem por isso sem erro, ele vai sair e vai implementar aquela reta. Se não, se qualquer um deles tiver erro, ele vai registrar o erro e vai recalcular o ângulo dessa reta, que é o W, né? Que é a nossa reta que a gente define quando as duas classes são. Daí também, volto a dizer, em caso de repetição sem parar, é importante que a gente tenha como sair disso, né? Mas beleza, eu queria trazer mais implementações, vários outros, mas cara, já tá muito longo isso aqui, eu acho que vai ser a apresentação mais longa de todas, eu tenho que acelerar um pouco. E também porque é muito pesado, isso aqui é coisa de aula de mestrado, assim, tanto que eu já vou aproveitar o gancho para falar que todo o conteúdo que eu trouxe aqui, ele é extraído da minha aula do mestrado. E eu vou deixar essa documentação aqui, que é justamente todo o conteúdo da minha aula do mestrado, porque vamos lá, o meu mestrado ele é na UTFPR e é com o professor André Lazzaretti. E o André Lazzaretti ele tem uma iniciativa incrível, que é basicamente de disponibilizar todas as aulas que ele dá para o público. Então, quem quiser assistir, pessoal, quem quiser entrar, sintam-se à vontade, eu vou deixar o link aqui, mas aqui é ruim de copiar, né? Então, me peçam, eu mando o link se quiserem, eu passo o canal do YouTube dele, onde tem todos os vídeos das aulas também. Porque, como eu falei, o André, ele sempre fala que o conhecimento deveria ser para todos e eu também digo, pessoal, peguem, deem uma olhada, para quem tem curiosidade de saber como é que é uma aula do mestrado, o quão mais difícil, qual é o nível do negócio, entrem, deem uma olhada, nem que sejam só ali nas aulas introdutórias, para vocês também terem essa bagagem de conhecer o reconhecimento de padrões, né? Então é isso, pessoal, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque eu digo, cara, o André é um professor fera demais, ele tem muita bagagem, ele é PhD, estudou fora, o cara manja mesmo, sabe? E eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com o conteúdo. Mas também, tem que ir com a cabeça aberta, porque o negócio é punk, é conteúdo pesado, de altíssima qualidade, mas ele serve de uma maneira muito fácil de digerir, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa é a minha apresentação. Já falei, quem quiser o link, só pegar ali. E para finalizar, a saideira, né, como diz, eu vou apresentar um modelo e a execução de um dos modelos. Na verdade, eu vou até executar ele de volta, porque eu acho que vai ser legal para vocês verem ele funcionando. Vamos dar um Ctrl+C aqui, fechar isso aqui, vamos lá. Esse é o algoritmo, ele faz esse aqui é o Adaline SGD, que ele é basicamente o Perceptron, só que ele tem uma vantagem. Ele é capaz de navegar pelo eixo XY, ele não fica só girando, entende? Lembra que eu falei que ele só vai ajustando o angulamento no Perceptron? Aqui quando a gente tá falando do Adaline, principalmente do GSD, SGD, não lembro agora, mas ele é SGD. Ele é capaz de navegar essa reta por todo o plano, ou seja, ele é capaz de dividir independente da posição dessa divisória entre os itens, né? Ele aqui tem todo o algoritmo, mas assim, esse aqui é só o algoritmo de chamada, daí tem um algoritmo dele mesmo, do Adaline, e daí para plotar todos os dados. Aqui é só a chamada de tudo, né? Mas quem quiser também eu posso passar tudo isso aqui, tem lá na aula também do André, isso aqui é tudo extraído de lá. E aqui eu executei, ele vai printar para mim, é até legal que ele printe porque eu quero mostrar para vocês a estrutura do conjunto de dados, que é exatamente como a gente viu ali, né? Deixa eu pegar aqui, primeiro fechar isso. Ó, a gente vê que aqui tem o index dos itens, aqui tem 177 itens, esses 3 pontinhos aqui eles significam que tem itens no meio, aqui também, que tem colunas no meio, né? E a gente vê, aqui tem as features, a quantidade de álcool, o ácido málico, Yesh, alcalinidade. E aqui embaixo, geralmente a gente tem junto no final, né, do item, mas aqui a gente tem um outro conjunto de dados, que é o index e a classe que ele pertence. Isso aqui são dados de uma vinícola com base nos vinhos. Eu até não ficou claro quando eu falei o que é isso do álcool aqui e tal. Mas isso aqui, cada um desses é uma amostra de vinho e a quantidade de cada item dele, assim, ou a intensidade da cor, ou a quantidade de álcool, são features desses vinhos. E são 3 classes de vinhos que existem nesse conjunto, e aqui embaixo a gente tem a ligação justamente do item com a classe de cada vinho, que o item 0 é o da classe 1, o 4 da classe 1, 174 da classe 3, aí tem classe 2 também lá no meio. Então é isso, é dados sobre vinhos. E daí eles plotados, eles ficam dessa maneira aqui.
Esse aqui plotou a quantidade de ácido málico e os fenóis totais. A gente vê que assim, a gente nota bastante erro por parte da classe 1, do quadradinho azul aqui, né? A gente vê bastante quadradinhos, mas a gente tem que lembrar aquela questão que eu falei. Esse conjunto não é linearmente separável. E é um algoritmo linear separando. Então ele faz o maior esforço possível. Aqui ele navega até o plano, né? Não dá pra ver bem que ele parece até cruzar o meio, mas geralmente... Mas esse SGD aqui, ele é capaz de traçar a reta aqui em cima, por exemplo. E a gente vê que, parece ter bastante erro aqui, mas olha aqui pra baixo. A gente tem só uma, duas, dá pra considerar como 4 incidências de erro aqui na parte do vermelho, né? Então, cara, a gente vê que ele fez a melhor separação possível. E é assim que a gente faz o reconhecimento de padrões. Caso a gente tivesse um outro vinho e a gente tivesse uma quantidade X de malicacidade, eu tô falando, né? De ácido málico, e a quantidade X de fenóis totais, a gente teria a capacidade de predizer, com base nessa reta aqui, que classe de vinho ele seria. Entende? Mas é isso aí, pessoal. Eu não quero me estender, como eu já disse, eu já me estendi demais. Aqui a gente tem o gráfico também do aprendizado dele, qual é o comportamento do aprendizado, com base no tempo, mas isso aqui é muito complexo de explicar, nem eu entendo direito. Mas é isso aí, pessoal. Um prazer estar apresentando isso aqui para vocês. Eu espero muito que o pessoal dê uma olhadinha. Como eu já disse, estou disposto a receber mensagens pedindo sobre o link. Eu envio o link numa boa por e-mail, no WhatsApp. E quem quiser também tirar dúvidas comigo sobre qualquer uma dessas coisas, eu vou fazer o máximo para ajudar. E é isso aí, pessoal. Um abraço.